Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pelas nossas vidas. Espero, em nome do Senhor Jesus, que você esteja, minha irmã e meu irmão, contemplando, pelo poder do Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que o Senhor Jesus está fazendo na tua vida, minha irmã. Tudo aquilo que o Senhor Jesus está fazendo na tua vida, meu irmão, na tua casa, na tua família. Não perca as esperanças. Não perca a esperança, não perca. Nós não podemos olhar para as circunstâncias, jamais. Nós temos sempre que olhar para o autor e consumador da nossa fé. É nele que nós fortalecemos. Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós ficamos fracos. Ficamos fracos. É no Senhor que nós nos fortalecemos. É quando oramos que nós sentimos a nossa força. É quando jejuamos que sentimos a nossa força. Se a gente ficar pensando só nos problemas, só nas circunstâncias, só na nossa luta, só na nossa dor, nós vamos enfraquecendo cada vez mais. Porque as guerras que nós enfrentamos, as batalhas que nós enfrentamos, são lutas espirituais, não são físicas. E hoje nós vamos voltar a refletir. Eu quero que você reflita sobre essa passagem antes de você dormir, e antes de você orar. Eu quero que você medite, eu quero que você reflita bem pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos voltar a refletir sobre a vida de Davi. Agora nós vamos falar um pouco de Davi, porque a história de José, de Jacó, da família de Jacó terminou ontem com a morte de Jacó. E depois, se você continuar lendo ali, você vai ver que José também morreu. Foi descansar, Foi descansar no Senhor. Porque com a nossa morte é isso que acontece. Essa é a morte dos justos, é um descanso. Deus vê com alegria a morte do justo, porque é o momento que a gente vai se encontrar, que a gente vai ver Jesus face a face. E nós vamos entrar para o nosso descanso eterno, É ouvir o entra bendito de meu Pai. Então, nós vamos continuar agora falando de Davi, um pouquinho de Davi, para depois a gente retornar falando de Moisés, Então, assim, e se você vê que depois da morte de Saul, que era o grande perseguidor de Davi, a perseguição continuou. E lá em 2 Samuel diz, durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte e a gente de Saul cada vez mais fraca. Essa passagem está em 2 Samuel 3, versículo 1. Então, se você observar bem, a guerra de Davi, a perseguição dele não era algo físico, não era algo entre homens e homens, era algo espiritual. Porque se fosse algo entre homens e homens, assim que Saul tivesse morrido, teria acabado ali. Mas não, continuou sendo aquela perseguição entre aqueles que apoiavam Saul, entre os que apoiavam Saul. Então, assim é conosco, irmãos. Às vezes você, minha irmã, é perseguida no seu trabalho por um chefe. Aí você ora, você acha que a sua luta é contra aquele chefe. Aí você ora, você fala, ai, esse homem está no meu pé, e ora. Aí aquele chefe acaba até saindo dali. Aí você fala, ai, eu vou descansar. Não, aquele chefe foi transferido. Aquele chefe saiu dali. E de repente vem outro. E aquele começa a te perseguir. Aí você fala, mas espera aí, o que está acontecendo? Às vezes, a sua perseguição é dentro do seu lar. Às vezes você está sofrendo perseguição por uma pessoa da sua parentela. Aí, de repente, você ora. Vocês fazem as pazes, estabelece a paz entre vocês. Aí, de repente, o diabo levanta outra pessoa da sua família para te perseguir. Você fala, não, antes eu brigava com essa cunhada, agora eu brigo com outra, com uma prima. A perseguição vem de uma prima. O que está acontecendo? Então, minha irmã, o que nós temos que fazer? É perguntar sempre para o Senhor, Senhor, por que eu estou sendo perseguida? Qual é o motivo dessa perseguição? Eu quero saber, Senhor.
Eu quero saber, Espírito Santo, o porquê e o para quê. O que está acontecendo? Porque Davi, ele disse, eu persegui os meus inimigos e eu não descansei, enquanto eu não dei cabo de todos eles. Então nós temos que saber, a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Então às vezes nós achamos que os nossos inimigos são pessoas e não são pessoas. Mas quando uma perseguição se levanta contra nós, nós temos que saber por que aquela perseguição se levantou. Porque foi uma legalidade que o inimigo ganhou. Você sabe o que é legalidade, minha irmã? Talvez eu estou falando legalidade e você não entende o que é legalidade. Tem termos que nós evangélicos usamos, principalmente nós que somos bem pentecostais usamos, que tem irmãos que não entendem. Legalidade é direito adquiridos. Tem direitos adquiridos que o diabo ganha, que nós não entendemos. E nós só vamos entender se nós perguntarmos ao Espírito Santo de Deus. Que sori de amáceres, deiahá que sori de anáceres. O Senhor é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor de toda a terra, céus e terra, é Ele que governa. E o diabo, ele é o agente do mal. E quando ele recebe esse direito garantido, para nos perseguir, tem uma finalidade, tem algo que o Senhor concedeu a ele. Se você for olhar, estudar o livro de Jó, você vai ver, ele ganhou o direito garantido de tocar na vida de Jó, de tocar na saúde de Jó, de tocar nos filhos de Jó, de tocar em tudo que Jó tinha. Mas existia um porquê de Deus, existia um pra quê de Deus. Então nós temos que perguntar ao Senhor, até mesmo para que possamos descansar, até que possamos ter paciência naquela tribulação. Mas não fuja dessa conversa com o Senhor, não fuja. Nós temos que orar sim, todos os dias, orar. O que nós estamos fazendo aqui é orando em concordância, pedindo ao Senhor para afastar de nós todo o mal da nossa casa, da nossa família. Mas tem uma hora, minha irmã, que você precisa fechar a porta do quarto. É o que muitos falam, ir para o secreto. Ir para o secreto é fechar a porta do quarto e falar, Senhor, o que está acontecendo? Por que esse mal? Por que o Senhor permitiu esse mal na minha vida, essa perseguição na minha vida? O que eu preciso aprender com tudo isso? O que está acontecendo? O que eu preciso aprender? Qual é a resistência? Nós temos que ser forjados, nós somos forjados no fogo. É no fogo. Mas não subentende, não fique querendo subentender as coisas de Deus, não. Procure ouvir a voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós queremos subentender as coisas de Deus. Ah, irmã, eu estou na prova, né? Ah, irmão, estou na prova. Não, você sabe se você está na provação mesmo? Ou você está pagando uma consequência de um pecado? Você não sabe, meu irmão, Requessúrias. Você ouviu a voz do Espírito Santo te dizendo? Pare de querer subentender as coisas de Deus, meu irmão. Pare. É por isso que você não está crescendo. Pare. Pergunte para Ele, fala assim, por que está me acontecendo isso? O que eu preciso adquirir? Porque tem que acabar, eu tenho que perseguir esse inimigo, eu tenho que dar cabo dele. Em nome do Senhor Jesus. Praquessúria, náceres de miquessari. Porque aí esse inimigo não vai ter mais direitos nenhum garantidos sobre a sua vida. Vai ser como se ele não existisse mais. E você vai ter paz nessa área onde você está sendo perseguido. Entendeu, minha irmã? Entendeu?
O que eu estou te ensinando, minha irmã, é para o teu crescimento. O que eu estou te ensinando, meu irmão, é para o teu crescimento. Precisamos crescer no Senhor, crescer. Não podemos ser bebezinho a vida inteira. Vai chegar um dia que nós não vamos ter mais igreja para a gente congregar. Não vai. Se você for viver muito, você vai dizer, vai se lembrar do que eu estou te dizendo e vai falar que aquela irmã tinha razão. Vai chegar um dia que nós não vamos ter mais igreja. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Vai chegar mais um dia que nós não vamos ter nem sequer palavra. Talvez nós vamos ter trechos da palavra. Vai chegar mais um tempo que nós não vamos ter a liberdade de congregar. Então, por isso que nós temos que ser uma igreja forte, uma igreja crescida, uma igreja madura e uma igreja em comunhão permanente com o Espírito Santo de Deus. Comunhão permanente com Jesus. Uma igreja que realmente, onde Jesus para ela é a realidade, é real. E não um vento que vem e vai embora, mas real. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade e Deus de fidelidade. Paizinho Santo, te louvamos pelo teu amor, te louvamos pela tua graça, Pai querido. E te louvamos, Senhor, por todas as lutas que nós estamos passando, por todas as perseguições, porque nós sabemos, Senhor, que nós podemos crescer durante essas perseguições. Davi, Senhor, ele cresceu. Ele cresceu durante as perseguições dele, ele herdou, Senhor, um reinado. Ele herdou um reino, Pai querido. Se ele não tivesse sofrido nenhuma daquelas perseguições, ele não teria chegado ao reinado de Israel. Ah, que suridianasses. Senhor, o nosso caráter é forjado muitas vezes nas perseguições, nas lutas, Senhor. O Senhor, Pai, aprendeu obediência pelas coisas, Jesus, pelas coisas que sofreu. É o que diz a tua palavra, Pai querido. Então, Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pelos dias de lutas. É difícil, Pai? Mas o apóstolo Paulo nos ensina que em tudo devemos dar graças. Em tudo, Pai querido. Então hoje é um dia de te darmos graças, Pai querido, por tudo que acontece na nossa vida. E continuo te pedindo, Pai, que abençoe todas as pessoas que estão com o nome arrolado nesse caderno do Relógio Mundial de Oração. Continuo te pedindo que venha, Senhor, abençoar todas as pessoas que estão com o nome inscritos, Pai, nesse ministério, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha guardar, que teus anjos, Pai, venham guardar a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda, Pai querido. Que os teus anjos, Pai querido, venham trazer a prosperidade para os nossos lares, que venha trazer a paz, que venha tirar dos nossos lares todo espírito de discórdia, todo espírito de contenda, todo espírito de miséria, todo espírito de falência, todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, em nome de Yeshua HaMashiach. Espírito Santo, tira todo o desordem que estiver acontecendo no nosso corpo, na nossa mente, Pai, na nossa alma, nas nossas artérias, nas nossas veias, Pai, nas nossas células, no nosso músculo, Pai, no músculo do nosso corpo, Pai, fortalecendo, Pai, para nos dar saúde, para nos dar firmeza, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, não deixe entrar na nossa casa pessoas contaminadas pelo mal, pessoas com pensamento mal, Pai, com pensamento contrário, Senhor, aquilo que nós desejamos para a nossa família, que é a paz, que é a alegria, Pai, que é a fartura, que é a prosperidade. Tenha misericórdia, santifique todas as pessoas que entrarem pelos nossos lares, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe todos os homens da nossa família, tira deles todo espírito de violência, todo espírito de perversidade, todo espírito de contaminação, todo espírito de impureza, todo espírito de sensualidade. Pai querido, não deixe eles terem forças para praticar o mal, Pai querido, que as forças deles, que a inteligência deles seja apenas para praticar o bem, seja apenas para praticar aquilo que seja agradável ao Senhor, Espírito Santo, agradável ao Senhor. Pai querido, santifica todas as mulheres dos nossos lares, a começar de mim, Pai querido, em nome de Yeshua HaMashiach, que sejamos mulheres santas, mulheres abençoadas, mulheres, Senhor, educadoras para o bem, Pai,
Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai querido, que sejamos verdadeiramente atalaias dos nossos lares, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, que sejamos como Débora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, uma mãe para a nossa família, para que nós possamos ser colaboradoras com o Senhor, Pai. Para que toda a nossa casa, toda a nossa parentela, Pai, seja, Senhor, entregue ao Senhor Jesus, se rinda ao Senhor Jesus, Pai querido. Deus abençoe a vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, Pai. Daqueles que o Senhor colocou, Senhor, como líderes sobre a nossa vida. Abençoe os missionários no campo, abençoe todos os grupos de intercessão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que estão à frente desses ministérios de intercessão, a começar da minha vida, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, porque o Senhor é Deus. Eu sei que o diabo tem se levantado, Pai, para acabar com esses grupos de intercessão, mas o Senhor não deixará, Pai. O Senhor não deixará. Abençoe a nação de Israel, Pai, cada vez mais, em nome de Yeshua HaMashiach, com miríades de anjos, porque o Senhor é Deus. Abençoe os aniversariantes, Pai, do dia 18 de abril, que o Senhor possa dar para eles saúde, Pai querido, que possa haver uma bênção especial vinda do céu para cada um deles, porque o Senhor é Deus. Deia, Hadi, Yo, Hanasi, Ekesari, Asiru, Eti, Hana, Resu, Eki, Adi, Adekesuya, Asi, Resi, Atisi, Okesi, Hasini, Si, Adi, Hanik Surya, Hitnik Saride. Que o Senhor possa, meu Deus, chamar hoje cada um pelo nome, e presentear cada um de forma especial, em nome de Yeshua HaMashiach, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Tem pessoas que estão esperando promessas há muitos anos, então hoje é aniversário deles, Pai, que o Senhor possa chamar cada um pelo nome, presentear, em nome de Yeshua HaMashiach. O Senhor é poderoso para fazer, Pai, poderoso para fazer, Jesus. Tu és misericordioso, Paizinho, tenha misericórdia, Pai, de todos nós. Nos guarde, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos livra, Pai, dessas batalhas. São batalhas, Pai, sim, irmãos que estão em batalha aqui. Abençoe os estrangeiros, Pai, que estão ali nesse país, Pai. As minhas irmãs que estão nos Estados Unidos, os meus irmãos que estão... As minhas irmãs que estão na Europa, Pai, ali na Itália, a minha outra irmã que está ali na França, Pai, abençoa, dê saúde, abençoa com a bênção do Salmo 23, Senhor, a bênção do Salmo 23, que nada falte. Abençoe o casamento das minhas irmãs, Pai, tira do casamento delas toda impureza, Pai, santifica esses esposos dela, Pai, tira a maldade do coração deles, Pai, tira a perversidade, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Pai, elas estão vivendo guerras espirituais, o Senhor transforma esses maridos, Pai, o Senhor tira eles da vida delas, Pai. Chega, Pai, chega de tanta peleja, chega de tanta humilhação, Pai querido, chega. O Senhor transforma esses homens, o Senhor tira eles da vida delas, Pai, assim como o Senhor tirou Nabal da vida de Abigail, Pai, para que elas possam viver outra vida, Pai, outra vida, para que elas possam viver um tempo de descanso, para que elas possam viver tempos de honra, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, porque sabemos, Pai, que o Senhor não obriga, Pai, o Senhor não obriga, o Senhor simplesmente tem a sua palavra, o Senhor tem o Espírito Santo, Pai, que nos convence, Pai, do pecado, do juízo e da justiça, Pai. Só acontece, Senhor, que quando o homem é mau, Senhor, ele diz não para a sua voz, Pai, ele diz não para a sua voz. Então eu te peço, Pai, o Senhor quebranta esses homens, o Senhor cria situações para quebrantar esses homens, Pai, o Senhor tira eles da vida dessas minhas irmãs, para que elas não venham sofrer. Tem irmãs que estão dormindo do lado de homens violentos, Pai, então coloque seus anjos, Pai, 4 anjos para guardar o leito delas, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, para que os lares delas sejam guardados, Pai, tenha misericórdia, para que a vida delas sejam guardadas, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Se essas mulheres chegaram nesse ministério, Pai, é porque o Senhor quer que elas recebam oração, é porque o Senhor quer que a vida delas sejam guardadas e preservadas, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, que o Senhor perdoe todos os pecados de fraqueza, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, que o Senhor perdoe todos os pecados sexuais, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, que o Senhor perdoe todos os pecados de língua, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai querido, mas que o Senhor envie o socorro, Pai, em nome do Senhor Jesus, para todos esses que estão sendo perseguidos, Deus, fora
dentro e fora dos lares, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, porque o Senhor é Deus e poderoso para fazer. O Senhor nos ama, Jesus. O Senhor nos ama, Jesus. Há um tempo de sofrimento, mas há também um tempo de refrigério separado para todos nós. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que o Senhor Jesus possa se abençoar a sua vida, transformar a sua família na família do Salmo 128. Ou seja, numa família composta por pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor. Amém? Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E que chegar na presença do Senhor e ouvir o entra bendito do meu Pai e ganhar aquele abraço gostoso de Jesus seja a tua maior ambição. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus guarde a tua casa, a tua família, teus filhos, tudo aquilo que te pertence, em nome do Senhor Jesus. Um beijo e fique com Deus. E que o Senhor nos abençoe tremendamente, abençoando os políticos desse país, tirando deles, Senhor, toda maldade, toda corrupção, em nome do Senhor Jesus, dando a eles sabedoria, do maior ao menor, em nome do Senhor Jesus, do mais importante ao menos importante, em nome do Senhor Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor Jesus, o coração e o cérebro desses homens e dessas mulheres estão na mão do Senhor. Então faça segundo aquilo que lhe apraz, Pai querido, para o bem de todo o povo brasileiro, Pai, para o bem dessa nação. Envie miríades de anjos, Pai, para guardar a nação de Israel, Pai. É o que nós te pedimos, porque enquanto houver paz em Jerusalém, haverá paz na casa e prosperidade de todos aqueles que amam e oram por Jerusalém. Amém. Amém.